Capítulo 797, Assalto. Tradução do Koan. Revisão. Sibis Padrim. A praça inteira ficou em silêncio. Yan Xunshuan ainda estava deitado sangrando no chão, enquanto vários anciãos da seita névoa mística olhavam para Li Ming. A velocidade do pincel de Li Ming foi muito rápida. Assim que as palavras apareceram, elas pareceram rasgar o papel da lista de anúncio de talentos, carregando o espírito de batalha em forma de lança junto a elas. Todo artista marcial presente ficou chocado. Lin Lanja. Alguns artistas marciais ficaram confusos por um momento. Mas naquele instante, uma luz brilhou na mão de Li Ming e uma lança longa vermelha saiu como um dragão carmesim, atingindo diretamente o ponto fraco da matriz protetora da caixa de pedras de essência espiritual. Arco-íris penetra em pé. A energia rugiu. Com um estalo explosivo, toda a barreira se despedaçou. Essa explosão finalmente fez com que a mente de todos ficasse livre do torpor. Esse jovem com uma máscara de jade Muling era na verdade Li Lanja. E a lança vermelha que ele usou, assim como um movimento de lança, provaram absolutamente esse ponto. Ele estava planejando criar um tumulto no local de reunião. O emissário demoníaco que estava pessoalmente guarnecendo esta praça ficou furioso. A cadeira em que ele estava sentado se quebrou quando ele se levantou e se atirou em direção a Li Ming. Os outros artistas marciais do Reino Divino de Azura rapidamente bloquearam a área, querendo capturar Li Ming. Embora estivessem longe de ser páreos com relação a Li Ming, eles ainda conseguiriam atrasá-lo um pouco. Nesse cerco forte de perigo, um simples momento era suficiente para tirar a vida de alguém. Enfrentando a resposta treinada e coordenada dos artistas marciais do Reino Divino de Azura, Li Ming simplesmente parecia inconsciente de tudo. Ele agarrou a caixa de pedras de essência espiritual e enfiou ela no anel espacial dele. Você se atreve? Os olhos do emissário demoníaco ficaram vermelhos. Ele finalmente entendeu que a razão pela qual Li Ming veio aqui hoje era roubá-los. A filial do Reino Divino de Azura tinha um total de 3 emissários demoníacos guardando a terra, bem como anciões e mestres de várias seitas famosas dos 4 reinos divinos. No entanto, sob os olhos de todos esses personagens, Lin Lanjan realmente se atreveu a roubar abertamente a recompensa que eles haviam postado. O emissário demoníaco simplesmente pensou que Lin Lanjan havia perdido a cabeça. Esta era uma ação suicida. Se você tem tanta vontade de morrer, então deixe-me ajudá-lo. O emissário demoníaco do Reino Divino de Azura tirou uma lança imponente de 10 pés do seu anel espacial. Ele agarrou a lança com as 2 mãos e atacando de forma esmagadora em direção a Li Ming. A força deste emissário demoníaco estava classificada em 83º lugar no mandato do céu. Contra Li Ming, que estava classificado apenas perto do final do mandato do céu, ele definitivamente poderia matá-lo instantaneamente. O golpe de lança do emissário demoníaco desceu como se uma cadeia inteira de montanhas estivesse desmoronando. Um fluxo aterrorizante de energia rasgou o espaço. Se Li Ming fosse atingido por este ataque de lança, então ele definitivamente seria dividido ao meio. Um artista marcial do reino núcleo rotativo que estava dividido na cintura ainda poderia manter sua vida contanto que fosse tratado a tempo. O emissário demoníaco do Reino Divino de Azura planejava capturar Li Ming vivo e torturar ele para obter todos os detalhes referentes às heranças do Imperador Demônio. Li Ming olhou inexpressivamente enquanto a lança do emissário demoníaco descia sobre ele. O poder desta lança excedia em muito o próprio enterro e os seus de Li Ming e sua velocidade atingiu um grau incrível. Esta era a força de um mestre de mandato do céu classificado entre os 100 melhores. Os lábios de Li Ming se curvaram em um sorriso. Energia entrou em erupção de seus joelhos. O portão da maravilha se abriu, rompendo os limites do corpo e alcançando instantaneamente o limite de sua velocidade. Os pés de Li Ming se retorceram quando o espaço se distorceu debaixo dele. Com um único passo, Li Ming desaparecerá como uma nuvem de fumaça. Embora Li Ming não pudesse enfrentar diretamente o emissário demoníaco, depois de ter aberto o portão da maravilha, ele só podia confiar em sua velocidade para desdenhar do mandato do céu. Bang!
A lança do emissário demoníaco do reino divino de Azura caiu na plataforma alta, fazendo com que toda a estrutura desmoronasse em nada. A terra se separou e todos os artistas marciais aos arredores foram enviados voando pela onda de choque. Aqueles com cultivos mais fracos cuspiram grandes quantidades de sangue. E nesse momento, Li Ming já havia reaparecido a 1000 pés de distância. A lança do emissário demoníaco do reino divino de Azura errou. Ele não podia acreditar. Sua lança tinha errado. Não apenas a velocidade de sua lança atingiu o limite, mas também continha o conceito do espaço. Ela podia ser usada para revolver e bloquear o espaço ao redor. No entanto, seu ataque foi realmente evitado por um mero artista marcial no reino núcleo rotativo. Esta não era uma velocidade que um artista marcial no reino núcleo rotativo poderia ter. Esta cena fantasmagórica fez com que o sangue no coração do emissário demoníaco do reino divino de Azura fervesse devido à raiva. Ele gritou: parem ele! Ativem a matriz seladora! No momento em que o emissário demoníaco do reino divino de Azura gritou, 3 artistas marciais do reino divino de Azura avançaram em direção a Li Ming. 2 deles eram impressionantemente artistas marciais nas etapas da destruição da vida. Morram! Li Ming cuspiu friamente aquela única palavra. E, mesmo sem usar um golpe de lança, 3 flechas no ar de verdadeira essência, infundidas com seu espírito de batalha, saíram da boca de Li Ming, colidindo diretamente com as 3 cabeças dos artistas marciais do reino divino de Azura. Ping! 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 Com 3 sons estrondosos, as 3 cabeças de artistas marciais do reino divino de Azura explodiram como melancias, seus fluidos cerebrais se espalharam pelo ar. O quê? Todos os jovens heróis de elite presentes prenderam a respiração, incapazes de sequer pensar corretamente. Eles só sentiam suas mentes tremerem. Daqueles 3 artistas marciais do reino divino de Azura, 2 deles eram artistas marciais na primeira etapa da destruição da vida que não eram absolutamente inferiores a nenhum deles. No entanto, na frente de Li Lanjan, eles não eram mais que formigas. Eles foram mortos por nada além de flechas feitas pelo ar e infundidas com verdadeira essência. Em outras palavras, se Li Lanjan quisesse matá-los, ele só precisaria respirar casualmente em sua direção. E a razão pela qual ele não matou Yan Xunshuan com um só fôlego naquele momento foi tudo para esconder sua força. Essa disparidade não podia nem ser descrita como a diferença entre as nuvens e a lama. Essa foi a primeira vez que qualquer um deles encontrou um talento aterrorizante, ao ponto de fazê-los tremer de desânimo. Esta era uma força que os deixou todos chorando em desespero. Seu desgraçado! O emissário demoníaco gritou furiosamente e empurrou sua lança em direção a Li Ming. Ele revolveu sua verdadeira essência até o limite, abrindo completamente toda a sua energia. A cada passo que dava, montanhas tremiam e rios subiam. Bang! 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 Pegadas maciças de 5 pés de profundidade apareceram por toda a praça. Todas essas pegadas tinham vários pés de largura e enviavam incontáveis fragmentos de rocha espalhados pelo ar. Todos os artistas marciais da praça foram levados como pedaços de palha em um tornado, jogados em todas as direções. O emissário demoníaco usou apenas sua técnica de movimento, mas a energia escura escondida nas ondas de choque já era suficiente para ferir gravemente os artistas marciais mais fracos. Li Ming ouviu o som do ar se partindo atrás dele. Ele não precisou olhar para trás para saber que o emissário demoníaco do reino divino de Azura estava correndo atrás dele. Ele pensou pouco sobre isso, abrindo completamente o portão da maravilha. Além disso, com o etéreo e requintado roque dourado quebrando o vazio, sua velocidade subiu rapidamente ao extremo. Vosh! Li Ming se transformou em um raio de luz que atravessou o vasto horizonte, cruzando dezenas de milhas em um instante. Todos os artistas marciais ainda na praça ficaram perplexos. Isso era realmente velocidade que um humano poderia possuir. Rumblé, rumblé. A formação da matriz seladora que cobria toda a filial do reino divino de Azura começou a ser ativada. Mas para Li Ming, essa formação de matriz em larga escala havia começado muito devagar. Além disso, ele já havia encontrado um grande ponto fraco nessa matriz massiva.
Como essa matriz também se originava a partir das heranças do Imperador Demônio, Li Ming foi capaz de desvendá-la facilmente. Arco-íris penetra em pé. Com um impulso, a lança de Li Ming apunhalou o ponto fraco da matriz há pouco ativada. Com um som alto e estridente, uma seção de dezenas de pés de largura da formação de matriz repentinamente se abriu na frente dele, permitindo que ele saísse com facilidade. Você é um louco! Um grito alto veio de algum outro lugar da filial do Reino Divino de Azura, ressoando para fora como uma nuvem trovejante. Os outros dois emissários demoníacos também se juntaram à perseguição. Em plena luz do dia, sob os olhos atentos de todos, bem como com os 3 emissários demoníacos do Reino Divino de Azura, que protegiam pessoalmente a filial, Li Ming realmente conseguiu entrar e roubar 300.000 pedras de essência espiritual. Isso era muito vergonhoso. Uma vez que as notícias se espalhem, seu Reino Divino de Azura perderia a reputação. Devemos ultrapassá-lo. Nós temos que obter a herança do Imperador Demônio. Depois de procurar em sua alma, transforme-o em um boneco cadavérico e pendure-o sobre os portões das cidades de nosso Reino Divino. Deixe-os ver a glória e o poder do nosso Reino Divino de Azura. Ninguém tem permissão para desonrar a glória do nosso Reino Divino. Os 3 emissários demoníacos usavam roupas pretas. Seus corações se enfureceram com um ódio e raiva infernal. Mesmo se eles pegassem Li Ming hoje, isso ainda se tornaria uma mancha em suas vidas que eles nunca seriam capazes de apagar. Uma pessoa fugindo com 3 perseguidores atrás. Eles cortavam os céus como estrelas cadentes, voando para o horizonte distante. Dentro da praça, os artistas marciais estavam perplexos. Embora o nome e a reputação de Li Lanjan soassem como um trovão em seus ouvidos, ver era acreditar. Eles nunca imaginaram que Li Lanjan apareceria na filial do Reino Divino de Azura e desafiaria abertamente a própria dignidade do Reino Divino de Azura. Um homem e sua lança, Li Lanjan por si só demoliu os heróis do Reino Divino de Azura, roubou 300.000 pedras da essência espiritual, matou instantaneamente 3 mestres do Reino Divino de Azura e então, saiu sem ferimentos. Apenas que tipo de ousadia era essa? Em frente a todo um reino divino que caçava ele, Li Lanjan não havia escondido sua identidade ou se isolado em alguma montanha remota. Em vez disso, ele causou um tumulto na filial do Reino Divino de Azura da Montanha do Declive Acentuado. Este Li Lanjan é muito assustador. Ele parece ter pouco mais de 20 anos e ainda assim ele pode lutar com um emissário demoníaco, e quando ele fugiu, foi mesmo a velocidade de um humano. Mesmo a formação da matriz seladora de montanhas não foi capaz de detê-lo. Ele não pode ser julgado pelo bom senso. Que monstro! Todos os artistas marciais da praça conversavam entre si. Muitos dos jovens heróis de elite tinham pele pálida e estavam fracos. Comparando com Li Lanjan, a diferença era simplesmente grande demais. O que nós fazemos? Ainda deveríamos nos envolver nisso. Alguns artistas marciais já tiveram a ideia de se retirar. Li Lanjan era muito implacável para eles. Ele até se atreveu a invadir a filial do Reino Divino de Azura, guardada por 3 emissários demoníacos. Não tenha medo porque Li Lanjan é apenas rápido. Sua força ainda deve estar em torno do 300º lugar no mandato do Céu. Isso, pelo menos, não deve estar errado. Caso contrário, ele não teria corrido, mas teria lutado com o emissário demoníaco. Se unirmos forças, não precisamos temê-lo. Nós também temos muitos mestres de mandato do Céu aqui e muitos deles estão acima do zumbi. Além disso, temos o apoio do Reino Divino de Azura. Depois de Li Lanjan mexer com a filial do Reino Divino de Azura, a recompensa por ele irá definitivamente subir novamente. O Reino Divino de Azura teve sua reputação varrida até o chão e até mesmo 300.000 pedras da essência espiritual foram roubadas. Eles nunca vão deixar isso passar. Embora você diga isso, eu não acho que Li Lanjan será capaz de fugir com sucesso. Aqueles são os 3 emissários demoníacos que o perseguem. A velocidade de Li Lanjan é extraordinária, mas sua força e cultivo são muito baixos. Mesmo que ele confie em algum tipo de habilidade ou tesouro misterioso para vencer momentaneamente os 3 emissários demoníacos em velocidade, ele não será capaz de mantê-la para sempre.
Não há como sua resistência e a espessura de sua verdadeira essência conseguir durar muito mais tempo. Quanto aos 3 emissários demoníacos, todos os 3 são mestres na 6ª etapa da destruição da vida. Não está errado. Talvez Lin Lanjan pereça hoje, aqui na montanha do declive acentuado. Embora seu cultivo e força sejam incríveis, ele ainda é jovem demais. Ele pagará o preço por sua impulsividade. Enquanto os numerosos artistas marciais da filial do Reino Divino de Azura falavam, a perseguição de Lin Ming pelos 3 emissários demoníacos já havia continuado por várias centenas de milhas. Com a velocidade do portão da maravilha combinada com o roque dourado quebrando o vazio, Lin Ming produzia um estrondo sônico quando voava no ar. Ele também usou as asas negras de morcego que Zumbi deixou para trás. Antes disso, Lin Ming conseguira alterá-las para seu próprio uso. Afinal de contas, esse ainda era um tesouro de voo de grau celestial. Isso definitivamente poderia aumentar a velocidade de Lin Ming. Com todos esses 3 fatores combinados, Lin Ming era um nível mais rápido que os 3 emissários demoníacos. Mas, ele controlou sua velocidade para que os 3 emissários demoníacos seguissem atrás dele. Atrás de Lin Ming, a apenas 10 milhas de distância, o rosto dos emissários demoníacos estava encharcado a ponto de